falando sobre epilepsia. A ansiedade afeta pelo menos 3 em cada 10 pessoas que sofrem com epilepsia. A melhora dos sintomas de ansiedade pode ter um impacto maior na vida do que a redução da frequência de crises epiléticas. Mas quais são as características da ansiedade nas pessoas com epilepsia? Aqui estão os sintomas clássicos de ansiedade. Quando eles aparecem junto com a sensação de preocupação ou apreensão constantes, podemos falar que o indivíduo tem transtorno de ansiedade generalizada. Na epilepsia, existe uma relação bidirecional entre a doença e a ansiedade, ou seja, uma parece ter alguma influência sobre o desenvolvimento da outra, embora essa seja ainda uma área de muito estudo. Antes do cérebro assintomático tornar-se capaz de gerar crises epiléticas espontâneas, ocorre um processo chamado de epileptogênese. A epileptogênese é influenciada por muitos fatores genéticos e ambientais. Muitos cientistas investigam se a ansiedade seria um desses fatores, porque o que se nota é que não é incomum que a ansiedade apareça no paciente antes do aparecimento da epilepsia, ou que a epilepsia se inicie depois de um evento estressante marcante. Por outro lado, a epilepsia é uma doença que pode envolver redes neuronais em qualquer local do cérebro. Na epilepsia do lobo temporal, por exemplo, a epilepsia afeta o funcionamento de redes límbicas que processam as emoções. Ou seja, a epilepsia poderia ser uma explicação para o fato desses pacientes terem ansiedade, desencadeando sintomas com estímulos menores. A relação das crises epiléticas com a ansiedade também é bidirecional. A crise epilética pode desencadear um quadro agudo de ansiedade e uma crise de ansiedade pode facilitar a ocorrência da crise epilética. A ansiedade pode ser pré-ictal, seria aquela que aparece horas ou dias antes da crise. Por vezes, a família ou o paciente percebem uma mudança emocional e isso ajuda a identificar que a crise é iminente. A ansiedade pode ser ictal, ou seja, o medo agudo ou o pânico podem ser a manifestação da crise epilética. Esse diagnóstico pode ser difícil e o paciente, às vezes, só recebe o diagnóstico de epilepsia depois que tem a primeira crise tônico-clônica. As pistas para que a ansiedade possa ser ictal são a sua duração, menor do que 5 minutos, e outros sintomas focais que podem estar presentes, como mal-estar acima da região do estômago, que sobe para a região cervical, alucinações do olfato, parada do comportamento. Normalmente, esses achados não são vistos na síndrome de pânico comum. A ansiedade pode ser pós-ictal. Aliás, esse é o sintoma pós-crise mais comum. Ele pode aparecer até 72 horas depois da crise, geralmente entre 6 e 24 horas. E pode ser acompanhada de outros sintomas disfóricos, como a depressão. Quando a ansiedade não tem relação temporal com as crises e ocorre de modo mais persistente ao longo do tempo, usamos o termo transtorno de ansiedade generalizada ou TAG. O TAG nas pessoas com epilepsia também tem aspectos diferentes da TAG na população geral. Os sintomas costumam estar mais centrados na epilepsia e nas suas consequências, e são reforçados pelo estigma, pela insegurança que essas pessoas enfrentam, pelo medo de se colocar numa situação de perigo durante a crise ou medo do julgamento de pessoas estranhas. O pânico e a agorafobia podem ser mais comuns nessa população. E pode haver um medo antecipatório das crises, fobia social e tendência a evitar lugares ou situações em que se sinta exposto. Por fim, a ansiedade pode ter relação com os medicamentos. Alguns medicamentos podem piorar ou causar sintomas de ansiedade. A retirada de alguns medicamentos anticrise pode aumentar os sintomas de ansiedade. E alguns medicamentos anticrises podem diminuir o nível no sangue da medicação para ansiedade. Lembrando que todos esses tipos de ansiedade citados podem estar presentes no mesmo paciente.
Então, para facilitar e guiar o tratamento medicamentoso e psicoterápico das pessoas com epilepsia, todas essas peculiaridades precisam ser consideradas. Para o sucesso do cuidado ao paciente, detectar, diagnosticar e manejar corretamente a ansiedade pode ter um enorme impacto na vida de quem sofre com epilepsia. Vamos falar mais sobre epilepsia. Até o nosso próximo vídeo.